Olá a todos, olá a todas. Sejam muito bem-vindos a um novo quadro aqui do canal que se chama Enfrentando o Bullying. Nesse quadro, pessoal, eu contarei para vocês histórias que eu peguei pela internet, que são histórias reais, ou histórias contadas por vocês. Portanto, caso você gostar de contar a sua história aqui para nós, é só mandar um e-mail para o e-mail positividadeavista@gmail.com e contar a sua história, que eu ficarei muito feliz em conversar com vocês e narrar a história de uma forma envolvente, de uma forma que seja digna e que encoraje outras pessoas a não só fazer o mesmo, mas fazer com que essa comunidade, esse projeto que eu estou aqui tocando, iniciando, toque cada vez mais pessoas e que a gente consiga ajudar cada vez mais e mais pessoas com esse assunto tão delicado que afeta tanta gente nos dias de hoje. Eu vou contar aqui para vocês, pessoal, alguns objetivos reais que eu quero com esse quadro. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês algumas anotações que eu fiz para que possa deixar um pouco mais claro para vocês quais são esses objetivos, tá bom? Então, um deles é diminuir a frequência de bullying praticada pelas pessoas, né? Somente quem já passou por essa situação sabe o quanto isso afeta a nossa vida como um todo. Informar as pessoas sobre as consequências do bullying, portanto, avisar as pessoas, né? Não só quem pratica, como quem não pratica também, as consequências que isso pode causar em quem está sofrendo o bullying, pessoal. Encorajar pessoas a contarem suas histórias e inspirarem outras pessoas a fazer o mesmo e criar essa corrente do bem. Esse é um objetivo que eu acredito que seja muito legal acontecer, né, aqui no canal, pessoal, porque essa é uma força que eu acredito que a gente possa conseguir com esse quadro, e é um dos objetivos principais que eu tenho aqui, tá? Porque eu acredito muito nessa questão de eu já sofri bullying, já fiz um vídeo aqui sobre isso, pessoal, vou botar, né, aqui para vocês estarem vendo, né, que eu já tenho um tempinho que fiz ele, ficou muito legal. Espero que vocês gostem, mas eu acredito muito nessa questão de que quando a gente conta a nossa história e a gente vê que outras pessoas, né, com quem está assistindo essa história, vê que passou por algo parecido, isso encoraja você fazer o mesmo, né, pessoal? Então, essa corrente do bem que eu digo, essa corrente exatamente da gente compartilhar essas histórias que muitas delas têm as suas particularidades, mas existem muitas coisas em comum também, né, sentimentos em comum. Então é muito importante que a gente compartilhe esse tipo de história para que a gente encoraje, né, as pessoas a perderem o medo e ajudar a superar esse trauma, né, que é tão grande na vida das pessoas, de quem sofre isso, tá bom, pessoal? E incentivar pais e responsáveis a conversar com seus filhos e anotarem os sinais que aparecem quando a criança está sofrendo bullying, tá bom, pessoal? Esse é um outro objetivo aqui também, né, com os casos, né, que eu contarei para vocês, né, dos pais realmente perceberem, né, os sinais que as crianças dão quando elas estão sofrendo por algum tipo, né, de assédio, de bullying, né, que são sinais que podem parecer muitas vezes que são invisíveis, né, mas é só você ter um pouquinho mais de atenção que você vai perceber, né, que a criança ela acaba tendo sinais, né, de que ela está sofrendo esse tipo de assédio, esse tipo de ataque, tá bom, pessoal? Como eu já falei aqui no começo do vídeo, pessoal, somente quem passou por essa situação, somente quem sofreu bullying, sabe o quanto que isso afeta não somente a sua vida na escola, mas o quanto esses traumas, caso eles não sejam tratados, caso eles não sejam sanados, o quanto eles serão arrastados ao longo da vida, podendo permanecer até na vida adulta. Então isso muda muito a personalidade da pessoa. A pessoa acaba entrando muito na defensiva, acaba não acreditando muito nas pessoas, acaba escondendo seus sentimentos, né? Então isso é muito ruim, tá certo, pessoal? Mas eu acredito mesmo de verdade que esse quadro ele tem um potencial enorme
de crescer no sentido de poder encorajar as pessoas a contarem a sua história, né? Porque muitas delas se sentem acovardadas no sentido de achar que a sua história é a única que acontece, né? Então quem sofre bullying muitas vezes pensa que isso está acontecendo só com ela, então ela acaba se sabotando, né? Pensando que ela é a pessoa esquisita, né? Quando na verdade isso é um ataque covarde de outras pessoas que muitas vezes fazem isso, seja para se aparecer, seja para elevar seu ego, sua autoestima, enfim. Mas esse é o sentimento de quem passa por esse tipo de situação, né, pessoal? Eu acredito muito mesmo que esse quadro ele possa encorajar as pessoas a perderem esse medo, né, e contarem as suas histórias, seja de forma anônima, seja de forma que não se importando de se identificar, tá certo? Mas eu acredito que esse tipo de histórias contadas possam ajudar uma série de outras pessoas. E esse, no fundo do coração, é o objetivo principal aqui do canal, pessoal, tá bom? Então eu tenho muita fé que esse quadro ele realmente tem um potencial enorme para crescer no sentido de ajudar as pessoas, né, a se conectarem, a comentarem sobre isso, né, a alertarem, né, pessoas próximas do quanto que esse é um assunto muito sério, né, que deve ser tratado de uma forma séria, né, de uma forma em que a gente se respeite como ser humano, para que a gente não pratique isso com ninguém. E é como eu falei, pessoal, é com esse sentimento de pertencimento, é com esse sentimento de você saber que a sua história, ela não acontece somente com você, ela acontece com outras pessoas também. Isso com certeza pode te encorajar, né, e a mostrar para você o quanto que primeiro, você é muito forte, tá? Isso eu já quero dizer aqui para vocês antes mesmo de começar as histórias, tá bom, pessoal? Somente quem passou por isso, como eu falei, sabe o quanto é difícil superar isso dia após dia, né? Você acordar sabendo que você vai ter que ir para um lugar que as pessoas vão estar te olhando, vão estar te julgando, vão estar falando coisas pelas suas costas, então é muito difícil, então você já é um vencedor por isso, tá certo? Então eu tenho certeza que esse quadro, ele tem essa força, né, de contar as histórias que vão ajudar outras pessoas, vão ajudar pessoas que sofreram com isso, né, que não tiveram ainda a coragem de contar para ninguém, para pais, para amigos, para ninguém, né? São muitas as pessoas, tenho certeza, né, que passaram por isso e que ficam envergonhadas, né? Só que eu tenho certeza que, sabendo que existem pessoas que passam pelo mesmo, eu acredito que isso possa encorajá-las a superar, a ter a coragem necessária para contar a sua história ou para comentar, né, uma história de alguém, né? Então eu acredito que esse seja o poder real que esse quadro ele terá, pessoal. Não somente contar as histórias, mas conectar as pessoas que passaram por isso, porque é somente se unindo, né, é nessa força que eu acredito que a gente consiga se superar, tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Agradeço muito a quem viu o vídeo aqui até o final, e vocês podem ter certeza que esse quadro vai ser feito com muito carinho, foi pensado com muito carinho para vocês, tá? Foi pensado para vocês, como eu falei, porque eu passei por isso, então eu sei o quanto que isso afeta a gente, e eu quero de alguma forma poder retribuir isso aqui para vocês, tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui, agradeço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.